Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Lucchesi, esse aqui é o Kowalski estudando aí o Thunderbolt. E estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Elibraz, Embraer, a El Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E depois de assistir, se você gostar desse vídeo, não deixa de marcar o curtir. E compartilha esse e outros conteúdos nossos com os amigos, nos seus grupos, traz mais inscritos aqui pro canal. E vamos lá, né, Kowalski? Porque pensar faz bem. Estamos então após o final da Segunda Guerra Mundial, no imediato ali do pós-guerra. Assim como os aliados ocidentais, tão logo houve a paz na Europa, enterrando o Terceiro Reich nazista de Adolf Hitler, os soviéticos buscaram obter o máximo possível daquele exuberante butim tecnológico alemão. Afinal, o país estava na vanguarda mundial em muitos aspectos da aviação, como a propulsão a jato. E além disso, o caráter de extermínio da invasão alemã do território soviético tinha colocado esses numa tão feroz luta pela pura existência que prejudicara muito a pesquisa durante a guerra. Então, os soviéticos tinham total noção de estarem em desvantagem diante do Ocidente e queriam alterar essa situação. Assim, ainda em 1945, em sua zona de ocupação na Alemanha, reuniram mais de 7.000 engenheiros e técnicos altamente qualificados alemães para um trabalho conjunto com a criação de escritórios de projetos, os OKB na sigla russa, similares àqueles existentes da indústria aeronáutica soviética. E esses OKB foram montados em Dessau, Halle, Stassfurt e Berlim. A chefia geral em cada um era de um projetista-chefe soviético, como Semyon Alexeyev, no OKB-1 de Dessau, com uma equipe alemã daquele OKB, formada principalmente de pessoal da Junkers, que tinha uma grande fábrica na cidade. E o antigo chefe do departamento de protótipos da empresa alemã, Brunolf Bad, se tornou na prática o chefe da equipe alemã nesse OKB. Inicialmente, o trabalho em Dessau foi voltado à finalização do bombardeiro a jato Junkers Ju-287, com 6 turbojatos, e também do interceptador Ju-126, que usava um motor pulso-jato similar ao da bomba voadora V1. Mas, mesmo a comunista Alemanha Oriental, a nação alemã aliada da União Soviética, criada na antiga zona de ocupação, seguindo o acordo entre os aliados, não parecia segura o suficiente aos soviéticos, temerosos da espionagem e do roubo de cérebros que eram feitos pelos Estados Unidos através da sua aliada alemã, a Alemanha Ocidental. Então, em outubro de 1946, foi decidido transferir as equipes alemãs para a própria União Soviética, envolvendo esses cerca de 7.000 profissionais, incluindo pilotos de testes e as suas famílias todas. Na União Soviética, assim como os próprios engenheiros e cientistas soviéticos, pelo seu altíssimo valor, os alemães não tinham a liberdade de ficar viajando ou indo onde quisessem, mas estavam longe de ser prisioneiros, como tão alardeado no Ocidente até hoje às vezes. Ao contrário, foram acomodados com conforto, com suas famílias, com facilidades como escolas para os filhos e entretenimento em restaurantes, cinemas e teatros. Na verdade, desfrutavam de um padrão de vida bem superior ao do próprio cidadão soviético médio. Para os soviéticos, o maior interesse eram os motores a jato e aviões dotados deles, sobretudo caças e bombardeiros. E as equipes alemãs que mantiveram a organização prévia, como Baad e o seu time no OKB-1, foram distribuídas por vários centros de pesquisa e fábricas aeronáuticas ao redor de Moscou, e um em Samara. Os alemães encontraram condições técnicas que não decepcionavam,
sendo no mínimo bastante similares às que tinham tido na própria Alemanha. E os trabalhos foram reiniciados dessas novas instalações. Mas o programa do Ju-126, por exemplo, acabou sendo abandonado. O bombardeiro Ju-287 evoluiu para um bombardeiro bimotor, o EF-140, com turbojatos de maior potência, cujo protótipo fez o seu primeiro voo em setembro de 48. Mas depois de muitos testes, incluindo em túnel de vento, o programa acabou sendo encerrado em junho de 50. Nessa altura, porém, a equipe de Baade já trabalhava num novo projeto, um bombardeiro a jato bimotor tático, designado RB-2, que apesar de ser classificado de médio, era muito maior que o Ju-287 e o EF-140. E também não era a continuidade de nenhum programa em andamento do tempo da guerra, embora se baseasse em estudos e pesquisas alemães conhecidos de Baade e a sua equipe. O novo programa envolvia um trabalho conjunto com os soviéticos no OKB-1 e boa participação também do TSAD, o Instituto de Pesquisas de Hidro e Aerodinâmica, em Zhukovsk. O RB-2 tinha asas altas enflechadas, usando 2 turbojatos Mikulin AMRD-04, trocados depois por 2 Lyulka TR-3A, em nacelles sob as asas, com uma tripulação de 5 membros, acomodada em 2 compartimentos pressurizados e blindados. A carga de bombas padrão era de 3.000 quilos, mas o máximo podia chegar a 6.000. Em operação típica, o seu alcance seria de uns 2.000 quilômetros, e a velocidade máxima prevista era de 955 km por hora, podendo chegar a 1.000 por curtos períodos. Seguindo uma tradição alemã da guerra, havia uma torreta de autodefesa na parte de trás da cabine de voo, com 2 canhões de 23 mm, e uma posição com 2 dessas armas, com artilheiro na cauda, e um último canhão de 23 mm fixo no nariz. Para a época, era um bombardeiro bastante avançado, com um design limpo e moderno. Os trabalhos progrediram entre 48 e 50 e o RB-2 passou a ser conhecido como Projeto 150 ou só 150. E o primeiro protótipo ficou pronto em dezembro de 51, embora uma série de ajustes fosse exigida, e assim, depois de testes em solo e corridas de pista, em 5 de setembro de 52, o 150 voou pela primeira vez. E depois desse primeiro voo foram feitos outros 4, resultando então num relatório completo dos resultados obtidos, que apontava algumas limitações e problemas que deviam ser retificados. Nada a surpreender com um protótipo. Por outro lado, ele tinha chegado a 987 km por hora, superando a velocidade máxima então planejada, de 970. E o aparelho se mostrou estável e responsivo aos comandos, inclusive em mergulhos suaves. Também se mostrou bem satisfatório no táxi, decolagem e pouso, e basicamente todos os sistemas de voo principais, dos motores e combustível aos de navegação e voo em grande altitude, funcionaram bem, sem falhas. O programa de teste de voo prosseguiu, sendo feitos mais 13 voos até maio de 53. E em paralelo, trabalhou-se para refinar a aeronave, resolvendo os problemas identificados. Parecia que tudo ia bem. Pois é, parecia, até aquele último voo. Em 9 de maio de 53, naquele que viria a ser o último voo do protótipo, o piloto de testes Yakov Vernikov errou no pouso, estolando e fazendo o jato despencar na pista de uns 10 metros de altura. Os danos foram extensos, mas eram reparáveis. Em paralelo, o acordo de trabalho dos alemães na União Soviética se encerrava em meados de 53, e até o fim daquele ano, a maioria deles estava de volta à Alemanha Oriental. E essa conjunção do acidente com a saída dos alemães selou o destino do 150. A indústria aeronáutica
sempre fora um panteão de alto prestígio na União Soviética. Projetistas como Andrei Tupolev, Sergei Ilyushin e Artem Mikoyan gozavam inclusive de certo poder político. E o homem é o homem em qualquer ideologia, concorda? Rolava então, claro, uma batalha de prestígio, ou de egos, se você preferir, nos bastidores. Daí, dá para imaginar também que a Força Aérea Soviética adotara em serviço um bombardeiro projetado por alemães era algo que tinha muitos críticos na cúpula do regime. Para não dizer que era também visto como um desprestígio por aqueles próprios projetistas soviéticos. E para dar a tal pá de cal, né, como se diz, havia o fato de que em 1950 tinha entrado em serviço um novo bombardeiro a jato tático, o Ilyushin Il-28. E em 53 estava para entrar em operação um novo bombardeiro a jato pesado, o Tupolev Tu-16. Ambos eram excelentes. De fato, em suas categorias, iam ser duas das mais bem-sucedidas aeronaves militares soviéticas de toda a Guerra Fria. O 150 estava meio que numa categoria entre os dois. Então, ainda mais depois do acidente, os seus oponentes só precisavam fazer uma pergunta simples. Nós precisamos mesmo desse avião? E em 14 de setembro de 53, a resposta foi não, não precisamos. O programa todo foi cancelado, mesmo com o 150 comprovando atingir todos os parâmetros originais do requerimento da Força Aérea Soviética. Mas olha, era um avião muito bacana, um grande projeto, e na época era muito avançado. Se tivesse sido colocado em serviço, talvez uns descendentes seus estivessem operando até os anos 90, como aconteceu com os Tu soviéticos. E vai saber, talvez houvesse até um servindo até hoje, sei lá, na Coreia do Norte, por exemplo. E aguardem que num dos próximos vídeos essa história vai continuar. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.